maravilhas ensina. Amém ou não amém? Amen. Abra sua Bíblia, por Please gentileza. open your Bible. Efésios The book capítulo of 3, Ephesians chapter 3, versículo 2. verse 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Diga dispensação da graça de Deus. Say dispensation of the grace of God. Vamos ler também o livro de Tito, We are going Capítulo to read 2. the book of Tito. Tem pessoas que não sabem que está na Bíblia. Tito está na Bíblia. The book of Titus 2:11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Graça, graça, graça. Graça, 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 graça. Primeiro vamos definir o que é graça. First, we are going to define what grace is. O tema da nossa mensagem hoje The é title of our message is Graça Grace não é licença para pecar. is not a license for you to sin. É poder It's power para agradar a Deus. to please God. Alô? Vamos repetir? Let us repeat this. Graça Grace não é is licença not a license para pecar. to sin. É poder It is power para agradar a to Deus. please God. Que Deus me dê graça para te falar. May the Lord give me the grace to speak to you. E que você possa entender aquilo que o Espírito Santo quer comunicar para And may si. you understand what the Holy Spirit wants to communicate. Essa palavra graça This word grace significa favor imerecido. means favor unworthy. Você não pode fazer nada para recebê-lo. You cannot do anything to receive it. É um dom de Deus. It is a gift from God. Não vem das obras. Does not come from works. Vem pela fé. Comes by faith. Posso ouvir um amém? Can I hear an amen? A graça de Deus The grace of God é que trouxe Jesus até a terra, brought Jesus to earth porque a lei diz because the law says que o salário do pecado é a morte. the salary of death, the salary of sin is death. Mas o dom gratuito de Cristo Jesus de But Deus the free gift of God, Son of God, é a vida eterna is por eternal Cristo life Jesus. by Christ Jesus. Então, a graça só foi possível nos alcançar Therefore, the grace was only possible to reach us por causa da justiça de Deus cumprida em Jesus. because of the righteousness of God fulfilled in Jesus. A justiça exige The justice demand a condenação do pecado. the condemnation of sin. E Jesus teve que pagar essa And exigência Jesus had to pay this demand para abrir a porta da graça e chegar até nós a to salvação. open the door of grace and to reach us. A salvação Salvation não é sustentada pelas obras. is not sustained by works. Alguém está me entendendo?
Someone understanding Não me? é o que você faz que vai te It's salvar. not what you do that is going to save you. Mas é por você ser salvo que você vai fazer as But coisas it's corretas. because you are saved that you are going to do the right things. Então não se recebe a salvação pelas obras, Salvation is also received by words, mas pela fé by faith, no in the trabalho work, completo in the complete de work Jesus Cristo of Jesus na Christ cruz do in the Calvário. cross of Calvary. Seu sangue pagou o preço pelos teus His pecados, blood paid the price of your sin do princípio até o fim, from the beginning to the end. e abriu a porta para a graça. And he opened the door for the grace. Mas o meu problema aqui não é isso. But my problem here is not this. É que muitos estão a usar a It's graça that de Deus many are using the grace of God para licença. to have a license. Não sei se cadastraram-se aonde para I ter don't essa know whether they have licença. subscribed themselves to have this license. Licença para pecar, License to sin. sem a consciência lhe pesar. Without having their conscience heavy. Ele se agarra à graça de They Deus hold themselves into the grace of e God torna isso desgraça. and turn this into a disgrace. Graça não é falta de responsabilidade. Grace is not lack of responsibility. Escuta, vou te fazer entender. Let me make you to understand. Nos anos, cause you to understand. nos anos 90, In 90s, nós não tínhamos uma lei que we exigia, didn't have a law that demanded, ou se tinha, não era cumprida, or if there was a law, it was not really fulfilled, para usar o cinto de segurança no carro. to use the seat belt in the car. Não é verdade? Isn't it true? O carro é seu. The car is yours. Você tem liberdade para fazer o que quiser no teu You carro. have the liberty to do whatever you want in Dirigir your car. como quiser, Drive movimentar como anyhow quiser. you want and move anyhow you want. Mas depois veio a lei Then the law came que exige o cinto de that segurança. demands the seat belt. Você tem liberdade para se movimentar You como have quiser. freedom to move any way you want. Mas você tem que entender But you must understand que a lei na tua liberdade that the law in your liberty é para a proteção do mal. is for the protection of evil. O cinto de segurança não é para limitar The você seat dentro do belt carro. is not to limit you in the car. É para te livrar de você It's ter um to free acidente you e from morrer. a car accident and die. Então tudo nos é lícito, aleluia. That everything Aliás, is licit. podemos tudo, mas nem We tudo can convém. do all things, but not all things is convenient. Tem que ter um cinto de There segurança. must be a seat belt. Graça sem responsabilidade Grace without responsibility é desgraça. is disgrace. A graça nos ensina, nós The lemos aqui, grace teaches us que temos que viver de maneira that we should live justa, in a righteous agradável a way, Deus. pleasant to God, Não de maneira not in a way a desfrutar das to concupiscências da carne. enjoy the lustful sins of the flesh. Mas hoje estamos a transformar a graça de Deus But em today, libertinagem. we are transforming the grace of God into liberty to sin. A Bíblia diz, onde abundou o The pecado, Bible says, where the sin abounds, superabundou a graça de Deus. superabound the grace of God. Mas porque superabundou a graça de Deus, vou Because pecar? the grace of God abounded, should I sin? Não. No. Temos que entender We need to understand que graça that grace não é licença para is pecar. not license to sin. É poder para agradar a It Deus. is power to please God. Quando eu digo que When I say a that graça é mais exigente do grace que a is lei, more demanding than the law, a lei lida com as práticas externas. the law deals with external works. A lei exige que você não The adultere, law não demands pratique you o not to adultério. commit adultery, Exige que você não mate. demands you not to kill, Exige que você não roube. demands you not to rob. A lei lida com a prática The law externa. deals with external works. Por outro lado, a graça, And on the other hand, the grace ela lida com o interior. deals with the interior. A lei diz não matarás. The law says do not kill. A graça diz The só grace você say- odiar o teu irmão já é By assassinato. hating your brother is already killing. A lei diz não The law adulterarás. says do not commit adultery. A graça diz The só grace você tell you, cobiçar já once you adulterou. have lust,
lust, you have already committed Então adultery. temos que entender Therefore, we must understand que a lei só te dá aparência. that the law only gives you the appearance. Não pode libertar ninguém. Cannot deliver anyone. Muito pelo contrário, By the escraviza contrary, mais as pessoas. enslave people. Porque ele sabe o que é correto para Because fazer. the person knows what is right to Mas do. não tem poder para fazer But has aquilo. no power to do that. Se não está a fazer, If it is not doing, vive a cobiçar. live is lasting. Não está a adulterar, mas It's not adultery, na but mente in dele, the mind, in todos his os mind, dias está a fazer uma every pornografia lá day he's dentro. doing some pornography in his mind. Não está a matar, He's not killing, mas no coração but in dele, the heart, ódio, hate, raiva, wrath, mágoa hurt, está a controlar a is vida dele. controlling the Portanto, a life. lei não Therefore, pode libertar ninguém. the law cannot Teve que vir a deliver graça de anyone. Deus Grace has to para come lidar com o teu interior. to deal with your interior. Não sei se estou a comunicar com alguém. I don't know if I'm communicating with someone. Tem pessoas que ensinam, não. Some people teach Jesus já morreu, Jesus has died, já ressuscitou, he has resurrected, já pagou o preço do he pecado. paid the price of sin. Então, Therefore, todo mundo está salvo. everyone is saved. Che. Come on. Uma vez salvo, Once salvo saved, para sempre. Save forever. Che. My God. Não podia haver uma mentira diabólica pior do This que is the essa. most diabolic lies. A salvação tem que ser conservada. Salvation must be preserved. Tem que ser conservada através... Porque nós não somos salvos pelas We are not obras, saved by works, mas somos salvos para as but we are obras. saved for the É works. isso que pessoas não This entenderam. is what people A did graça not te understand. ensina a fazer The o que é grace correto. teaches you to do what is right. Mas tem pessoas que alegam But ter a some graça de people Deus, allegate to have the grace of God, mas continuam a but they praticar continue practicing adultério, adultery, continuam a they mentir, continue continuam a lying, they roubar, continue stealing, continuam a fazer they coisas continue erradas to do wrong things, e a consciência não lhe and their pesa, conscience are not heavy. porque ele acha que a graça já Because they pagou o think that pecado. grace has paid my sin. E então ele já tem licença Therefore, he has the license to go para ahead pecar, to sin and sin, e no final não tem and at the condenação. end has no condemnation. A graça vai te livrar The da grace culpa do will pecado, free you from the guilty of sin. não para você continuar a pecar. For you to continue to sin. Tem pessoas que ensinam, não, a graça me people livrou teach you that the culpa, grace da culpa do pecado. free me from the guilty Então eu of posso sin. continuar a pecar, não há Therefore, I problema can nenhum, a continue sinning, consciência. there's no problem. Che, Come on. você tem que entender You must understand. que graça, Grace ela te dá poder para agradar a gives you Deus. power to please God. Se você não está a agradar a If Deus you are not pleasing God e diz que tem graça, and says you are saying that you have grace, o que você tem não é graça, what you have is not grace. é It's desgraça. disgrace. Come Se on. você diz que tem If you liberdade, say that you have the freedom, mas continua a exercitar but o you mal, continue exercising evil, você não tem you liberdade. have no freedom. Você tem You libertinagem. have freedom to sin. Nós fomos libertos do We pecado were free from sin para nos tornarmos escravos da justiça. to become slave to righteousness. Só foi uma mudança de It posição. was just a change of position. Só foi uma mudança de Senhor. It was a change from the Lord. Não somos livres completamente, We are não. not completely free. Fomos libertos We were delivered para ser escravos da justiça. to be slaves of righteousness. Tem muita gente que não entende essas coisas que eu estou a falar. Olha para o seu irmão e diga assim, só Look não to tem your a graça de neighbor, Deus Oh, quem não tem a those who don't misericórdia have de Deus. The grace of God are those who don't have the Só não grace tem a misericórdia of de God. Deus Who don't have the grace of God? quem não se arrependeu. Only he who Quem did continua not no repent. pecado. He who continues in sin. Nesse estado a culpa é legítima. In this state,
guilt nem o is sangue de legitimate. Jesus Neither the blood of Jesus pode apagar o can pecado erase the sin de quem não se arrepende, of a person who does not de quem repent, rejeita o seu sangue. of who reject his blood. A justiça, diga ao seu irmão, a Tell justiça your neighbor, your righteousness e a graça de Cristo and the grace of Christ, não significa liberdade para viver no it pecado. doesn't mean the liberty to live E in muitos sin. vivem assim, sem And peso many na people consciência. live that way without Diga, que perigo! weight in their conscience. A graça de Jesus é This maior is do que a lei. dangerous. The grace of Jesus É mais is greater than the exigente. law, is more demanding. A lei só lida com as práticas The law externas. only deals with external practices. A graça lida com a But the prática grace interna, deals with the internal com o teu practices, sentimento, with your feelings, com o teu with pensamento. your thoughts. Mas a lei But the law só vai te dizer o que você não pode tell you fazer. only what you cannot do. Por outro lado, a On the graça other hand, grace vai te dar will poder give you power para você não for fazer you not to do as coisas erradas. the wrong things. Então, graça é capacidade sobrenatural para fazer a vontade Grace de is a Deus, supernatural power to do the will of God, para obedecer o que Deus exige. to obey what God demands. Quem não tem graça Who don't have grace não agrada a Deus. do not please God. Não importa o seu pecado, It doesn't matter your sin. não importa o que você fez. Doesn't matter what you have done. Se você se arrepender, If you repent, você recebe a graça. you receive the grace. Deus te restaura. God restores you. Os irmãos estão a me entender? Do you understand, brethren? Só que existe responsabilidade na graça. But there is responsibility in grace. A responsabilidade é o cinto de segurança. The responsibility is the seat belt. Você tem liberdade para fazer You tudo. have the liberty to do anything. Mas se não tiver cinto de segurança, But if you don't have the seat belt, pode ser cuspido you pelo might vidro be afora e spit morrer. out of the car and die. Na tua liberdade de In your dirigir como você liberty quer. of driving the way you want. Na tua liberdade de In acelerar your como você liberty quer. of accelerating the way you want. Na tua liberdade de In your curvar como liberty você of quer. turning whenever you want. Tens liberdade, sim, You senhor. have liberty indeed. Mas tens liberdade para fazer a But you coisa have the certa. liberty to do the right thing, Não para fazer a coisa not to do errada. the wrong thing. Oh, alguém está me acompanhando, igreja? Does someone follow me? Então tem muita gente que confunde Many people get confused. a graça Grace com libertinagem. towards Querem vice. Querem viver erradamente They want to live wrongly. sem peso. E hoje em dia em muitos lugares And pregam. today in many places they preach. Não importa o que você It doesn't fez, matter what you have done, como você está. the way you are. A graça de The Deus, grace of God, a graça de the Deus grace of God já te has perdoou, forgiven you, já pagou os pecados has erased todos. all your sins. E você estava com a consciência pesada And porque you o Espírito were with Santo, your a Bíblia conscience diz heavy. que o The Bible Espírito says virá para nos that the convencer do Holy Spirit pecado. will come to convince us from sin, of sin. Existe a convicção do Espírito There is the Santo conviction of the Holy do Spirit pecado, of sin. mas também existe a But there is convicção also da the culpa. conviction of de guilt Satanás. of Satan. Quando é que você não pode aceitar culpa? When can you not accept guilt? Vou te dar exemplos práticos. Let me give you a practical example. Há pessoas que estão a ser injetadas por um espírito de culpa Some people are being injected by a spirit of guilt e não sabem como lidar com and isso. they don't know how to deal with it. Você, por exemplo, For example, abortou, fez um aborto, you caused an abortion. fez algo mal no You did passado, something bad in the past, mas você pediu perdão a but Deus. you asked forgiveness from God. Se You arrependeste repented e deixaste de fazer. and you stopped doing it. Já passou muito tempo, Long time. mas sempre você tem a But consciência still you pesada. have your conscience heavy. Sempre que você vai orar, a Whenever you consciência está go te to pesar. pray, your conscience is Lembra heavy. que você matou uma Remember criança. that you have killed a child. Lembra que você Remember fez that you isso. did this. Lembra que você fez Remember aquilo. that you did so. Isso é o acusador dos This nossos is irmãos the Satanás. accuser, the Não é o accuser of Espírito our Santo. brethren, Satan. Não é It's not the Holy legítima essa Spirit. culpa, porque This quando Deus guilt te is not perdoa, legitimate, because when God forgives, Ele lança para o mar do esquecimento. He
throw that sin into the sea of Então, quando forgetfulness. você começa a pedir perdão pelas When you mesmas begin coisas to todos ask os for dias forgiveness que of você the já same deixou de thing fazer, every day, of the thing that you have stopped doing it, Deus não sabe do que você está falando. God doesn't know what you're talking about. Senhor, perdoa. Lord, forgive me. Ai. Deus vai te perguntar, God will ask you perdoar o quê? to forgive you what? Vou dizer o que eu fiz, eu matei isso. Deus não sabe do que você God está doesn't know falando. what you are talking about. Porque se você se arrependeu, Because if you have Ele te repented, perdoou, He forgave you. lançou para o mar do He threw into esquecimento. the sea of forgetfulness. Meu irmão, agora você próprio é que tem My que se brother, perdoar. now you need to forgive Não yourself. permita que Satanás Because allow ministre Satan culpa em to você. witness guilt Se in você your já heart. abandonou o If you pecado lá no abandoned passado, sin in the past, não é legítimo, this is not legitimate. não é certo, It's not é right. ilegal. It is illegal. Come on. Não admita isso. Do É aí not que você pode tolerate dizer: that. agora Then you nenhuma can say, condenação "There is há no para os que condemnation estão em for Cristo those who are Jesus, in Christ que não Jesus. andam segundo a carne, Those who do mas not segundo o walk according to the Espírito de flesh, but Deus. according to the Spirit of God. Você pode lhe falar na You cara: can tell him straight on the face. diabo, não sei do que é que você está falando. You say, devil, I don't know what you are talking about. Eu sou justiça de Deus. I am the righteousness of Em God. Cristo Jesus. In Christ Jesus. Meus pecados foram My sin has lavados, been washed enxaguados, and soaked, purificados. purified. Não tenho mais pecado. I have no more sin. Então o diabo não pode te condenar. Therefore, the devil cannot condemn you. Essa é a culpa This is the ilegal guilt which is illegal que Satanás ministra. that the devil ministers. Mas a Bíblia diz que existe But the Bible says tristeza, that there is sadness segundo o mundo, according to the world que opera that destruição. works distraction, A acusação de the Satanás. accusation from Mas Satan. existe a But there is tristeza, the sadness segundo Deus, according God que opera that transformação. works transformation. Quando Deus está te dizer, When God is telling you, se você ouvir a voz do you Senhor, hear do the Espírito, voice of the Holy hoje, Spirit today, não endureça o teu do coração. not harden your heart. Abre o teu coração. Open your heart. Arrepende-te. Repent. Muda de Change práticas. your practice. Não é mal. It's not bad. É preciso isso para você This ser is transformado. needed for you to be transformed Mas o Espírito do by Pai, the Spirit of the a Father. promessa do The Pai, promise of há the de vir Father sobre vocês. will descend on you. Ele convencerá o mundo He'll do convince the pecado. world of their sin. Vai convencer. He's going to convince. Então o Espírito Santo Therefore, the Holy Spirit comunica a você quando você está a connects to fazer you algo when you are errado. doing something wrong. E é sabedoria And it is wise você ter uma boa consciência, for you to have a good conscience, sensível às coisas erradas. sensible to the wrong things. Porque quem já não tem sensibilidade com as Because coisas those who erradas don't have sensibility towards the wrong things, já foi injetado com doutrinas de he demônio. has been injected with the evil doctrines. Como diz lá em 1 de Timóteo, As it is written in 1 Timothy, creio que é capítulo I 4. believe it's chapter 4. A Bíblia diz The assim, Bible says, o Espírito expressamente diz the Spirit spoke que expressly nos últimos dias muitos se that in apostatarão da fé. in the last time many are going to step Se themselves afastarão da apart fé from faith por darem ouvidos a espíritos because of giving ear to evil spirits e doutrinas de demônios. and demon Por doctrines. causa de homens que têm a sua consciência cauterizada. Because of men that has their mind cauterized. Já não sentem mais o mal que eles They fazem. don't feel the evil they do. Ele acha que Deus lhe deu licença He para pecar. thinks that God gave them license to sin. A Bíblia diz no livro de Hebreus, The Bible says in the book of Hebrews, se você pecar if you commit premeditando, sin predictably, se você fazer o errado, if you do the wrong sabendo thing, que está errado, knowing that is wrong, já não há mais there's arrependimento, no more já não há mais repentance. redenção There's para no você. more remission from you. Quer dizer que, For meu you. irmão, My a brother, graça exige grace responsabilidade. demands responsibility. É poder, It is power, mas tem que produzir but fruto. it must produce fruits. Estou a comunicar ou não? Am I communicating?
Agora, tem muita gente que quer falar da graça, Now, many people want to talk about the grace, mas eles são grandes but adúlteros. they are great adulterers. Andam a fornicar de um They are lado para o outro. fornicating from one corner to E ele another. diz, já não há mais condenação. And they say there's no more condemnation. Mentiroso, Liars. gatuno, Thieves. fala mal de tudo e de todos. Speak bad about all. Cheio de ira e Full raiva. of rage and Não anger. respeita ninguém. They don't respect anyone. Quando você vê que alguém está a falar de When graça, you see someone speaking about grace, mas começou a te disparatar, then begins to começou swear, a te ofender, begins to offend you, começou a te chamar begins nomes, to call your name. saiba que é Satanás Know que está a that falar. this is Satan speaking. Porque a graça Because grace vai te ensinar a ser will teach manso, you to be meek. a exercer o fruto do Espírito. Mesmo que alguém está errado, Even when someone is wrong, você vai corrigir com amor. you are going to correct with love. Não, tem muita gente que se diz que tem graça, Many people say that they have mas grace, são a encarnação dos but they fariseus are e the saduceus. incarnation of Pharisees and Sadducees. Encarnação They are the mesmo. incarnation. Eles encarnaram os They fariseus. incarnate the Pharisees São and the eles que Sadducees. estão a They are the apedrejar ones stoning a mulher adulta. the adulterous woman. Posso ouvir um amém, igreja? Agora veja, Now see, os fariseus estavam a apedrejar, queriam apedrejar a the mulher. Pharisees wanted to stone that woman. E Jesus disse, And Jesus said, quem não tiver pecado, atira a who do primeira not pedra. have sinned, throw the first stone. Desarmou a justiça deles. Jesus disarmed their righteousness. Começou a sair desde o mais velho From the eldest one até o mais novo. to the youngest one. They begin Você sabe quanto mais anos, to excuse themselves. You know, the more years you have, mais armazenamento de pecado você tem. greater the store of sins you have. Teu armazém é gigante. Your store is great. Então começou a sair do mais velho From the eldest to the youngest até o mais one, novo. they begin to Depois Jesus excuse perguntou, onde é que estão os themselves. teus acusadores? Não te condenaram? Then Jesus asked, where are your accusers? Didn't they condemn you? Eu também não I will not condemn you too. te condeno. Mas tem muitos But many people, que ficam por aqui. they stay there. Só que não foi tudo que Jesus falou. This is not all that Jesus spoke. Ele disse, eu também não te He said, I do not condemn you too. vai Go e não and peques. sin no more. O problema de muita gente The que diz ter problem of graça, many people that says that they have grace, eles só chegam, eu não te they condeno. only come to that point, I do not condemn you. Não vão até They vai don't go to the point of saying go e não peques mais. and sin no more. Existe um cinto There is a seat belt, que é a nossa which is responsabilidade. our responsibility. Diga ao seu irmão, se você tem graça, Tell your neighbor, if you have grace, tem maior you responsabilidade. have major responsibility. A quem muito é dado, muito é To exigido. whom much is given, much is demanding. Palmas para Jesus. Demanded. Para terminar por causa do tempo, meu Deus. For us to end because of time, Olha para o seu irmão, diga, quero look to pregar your para você. neighbor. I tell him I want to Tira preach os to you. óculos agora. Take your glasses off. Olha bem para os meus olhos. Look well to my Mesmo que eyes. você não vê, vai ficar curado. Even if you don't see, you'll be healed. Diga a ele, a graça Tell verdadeira him the true grace traz cura da culpa. brings healing of guilt Quando o arrependimento é genuíno when the repentance is genuine e produz mudança. and it produces change. Quando isso é verdadeiro, When this is true, vai produzir mudança will produce change na sua intenção, in your intentions, nos seus pensamentos, in your thoughts, nas suas palavras in your words, e nas tuas obras, and in your works, de acordo à vontade de Deus. according to the will of God. Se você alega ter graça, If you allegate that you mas have não grace, consegues viver de but acordo you à palavra cannot de Deus, live according to the word of God, você não está na graça, está na you are desgraça. not in the grace, you are in the disgrace. Como é que você tem graça e odeia o teu How irmão? can you have grace and you hate your brother? Como é que você tem graça e tem mágoa no How coração? come you have grace and you have
tem who are rancor grudge no towards your coração, brother. You have grudges tem in your inveja, heart. You have envy. vive mentindo, You live lying, rouba, steal, difama, defamate. não tem vida consagrada a You Deus, don't have a consecrated life to já não God. ora, não You jejua, don't pray, you don't fast. porque ele diz: Jesus já fez tudo, Because you say Jesus já has jejuou done tudo, all. Jesus has já fasted orou all. tudo. Jesus has prayed all. Então eu só preciso Therefore, descansar. I just need to rest. Isso não é graça, é This is desgraça. not grace, it's disgrace. A graça te esforça, The grace a graça te forces capacita, you. The grace a graça te capacitates dá you. poder Grace gives you power para estar de acordo com a palavra to de be Deus. according to the word of God. A graça vai te The libertar. grace will deliver you. Ela não julga, The grace ela does not liberta, judge. The grace delivers. empodera para uma vida agradável a Deus. Empowers you for pleasant life. Palavra do Senhor. Word of God. Na terça-feira vou continuar com. On Tuesday I'm going to continue. Acho que na terça-feira vou falar sobre a dispensação da I graça. think Tuesday I'm going to speak about the dispensation of grace. Faça essa oração comigo. Diga: Do Senhor this prayer Jesus, with me. Say, Lord Jesus, me perdoa forgive me. todas as vezes que eu negligenciei a tua graça, Every time that I neglected your grace, banalizei a tua graça, I banalized your grace. tornei ela em libertinagem. I turned it into vice. Eu peço perdão, Senhor. I ask for forgiveness, Lord. Purifica a minha consciência, Purify my conscience, porque eu me arrependo de verdade. for I repent truly. Não quero mais fazer I o don't want errado, to do what is wrong. mas quero fazer o que a tua I vontade want to diz. do what your will says. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Purifica o meu coração, Senhor. Purify my heart, Lord. Me dá um coração puro, Give me a pure heart. coração que não guarda mágoa, A heart that not keep coração hurt. rápido a perdoar, A quick heart to forgive. coração que não inveja. A heart that do not envy. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name Eu of recebo Jesus. Jesus, a graça I de Deus. receive Jesus, the grace of God. Purifica a minha consciência. Purify my conscience. Eu recebo Jesus, a I graça de receive Deus. Jesus, the grace of God. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Se você fez essa oração, If you did this prayer, então não existe razão pela qual você aceitar culpa em there's você, no reason for you to accept guilty in you, porque a graça já te purificou. because the grace has purified you. Mas atenção, But attention, estás livre. you are free. Eu não te condeno, I do not condemn eu you. não te acuso, I don't accuse you. mas vai. But go and sin no more. Diga ao seu irmão: Tell vai your neighbor, go e não peques. and sin no more. Graças a Deus.